Salve Midgard, eu sou o Fafnir e você está no Conversa de Taverna e no episódio de hoje nós falaremos sobre a classe Berserker. Vamos analisar os Berserkers, mas vamos analisar eles na sua forma histórica, na sua forma científica e na sua forma pagã. Como assim? Como assim é que nós temos realmente Berserkers que existiram na história, que estão relatados nas nossas sagas históricas, a qual eu vou passar por algumas no decorrer do vídeo. Relatos, claro que de maneira épica muitas vezes, porém relatos que a gente sabe que tem embasamento histórico para tal. Podemos ver até alguns Berserkers na cultura pop, como recentemente tivemos a esplêndida cena de O Homem do Norte, né? O filme que foi lançado aí em 2022, que mostra desde o ritual Berserker, da transformação deles em animais, até mesmo seus ataques. Berserker pode ser traduzido como pele de urso, ou então pelo nu, que na verdade os dois podem ser vistos como a mesma coisa, pois eles ficavam nu e botavam uma pele de urso, não necessariamente de maneira literal, usando peles sobre o seu corpo, mas simplesmente pela sua ferocidade. E não só a pele de urso, mas também a pele de lobo. Vamos relembrar um pouco mais do Berserker. O Berserker, seguido a vários relatos, era aquele guerreiro viking forte, extremamente imponente, geralmente muito alto, né? Geralmente muito musculoso, sem camisa, usando uma pelagem ou de urso ou de lobo, às vezes representado até mesmo nu, usando machado, escudo e às vezes usando simplesmente 2 machados ou um grande machado. Era dito que esses guerreiros não precisavam de proteção, pois afinal sabemos que a adrenalina em altas doses nos faz ignorar fraquezas como exaustão, dores, feridas e rompermos limites que geralmente a gente não poderia fazer e não faria de novo. Mas muitas doses de adrenalina nos dão um coice muito forte e os Berserkers passavam por isso, pois afinal eles se intensificavam muito mais com suas fórmulas e com seus rituais e sua disciplina mental. É relatado também que às vezes a fúria deles era tão forte, tão cega, que eles mordiam seus escudos, atacavam seus amigos, aliados, não conseguia discernir quem era quem. Essa selvageria transformava em ótimos guerreiros, a qual eram extremamente requisitados por Jarls ou reis. Um dos motivos que dava aos Berserkers essa grande imponência, essa grande força, esse grande vigor em batalha, era na verdade sua grande selvageria. Visualizar um homem alto vindo na tua direção, portando pele de urso e extremamente ensanguentado, berrando com armas cravadas, flechas cravadas nele, ignorando totalmente a dor, vindo atacar a ti, e quando tu se proteger com teu escudo, ele segura a porcaria do teu escudo e te ataca por detrás. Independente dos cortes, independente do ferimento, independente se tem lança cravada nele, ele vai lutar incessantemente até o momento da morte. Então realmente ele amedrontava os exércitos do oponente. Como mencionei antes, eu irei compartilhar alguns trechos históricos. Depois nós vamos pegar a parte da ciência e algumas áreas de atuações. E finalizaremos com a melhor parte e conteúdo exclusivo do canal, a parte pagã e ritualística. Então vou pedir para que vocês aguardem um pouco. Na saga de Egil, é mencionado como eles poderiam ser tão feios e ferozes que poderiam ser confundidos facilmente com trolls. E no decorrer vimos muitas vezes a menção que nenhuma arma poderia mordê-los ou o ferro não poderia mordê-los, como uma metáfora direta para perfurar a carne com uma lâmina. Também vemos que quando direcionado a eles, os chamam de animais, ou cães, né? Pois Thorir e seus homens usavam os casacos de pele de lobo que Finar havia feito com muita magia. Quando Bjorn viu que sua espada não morderia, ele chamou o rei e disse: "As armas não morderão os cães." "Então bata nos cães", disse o rei. Então Bjorn pegou uma grande clava e golpeou Thorir Hund, de modo que ele caiu e depois carregou sua cabeça para o lado. Como temos exemplo de um dos ataques do Harold Cabelos Belos, a qual em um momento ele se viu obrigado a fugir e ele realmente seria atacado na ponte. É solicitado então que um Berserker proteja o rei, proteja a sua retaguarda. Rapidamente um grande Berserker invade a ponte e protege a retaguarda toda do exército. Foi dito que ele conseguiu matar 40 homens apenas portando seus machados. Ele conseguiu tempo suficiente para Harald Fairhair conseguir fugir e assim conseguir o título de rei da Noruega posteriormente. Agora sério, parem e assimilem essa informação. Um Berserker venceu 40 homens. Cara, isso é sensacional, mas vamos seguir.
menção de Bolívar Bjark, um dos companheiros do rei Rolf Krag, que também é mencionado na saga de Beowulf. Bjark não compareceu à batalha final da narrativa, surgindo para lutar no seu lugar um enorme urso, guiado pelo próprio guerreiro. Ao final, encontraram-no exaurido por lutar daquela forma, em que encontra a morte por estar impossibilitado de reagir aos inimigos. Ou seja, ele trouxe um berserker na sua forma de urso que lutou até ficar exaurido e morrer. Em Rolf's Saga, também é falado do herói Bjark, mais uma vez assumindo a forma de urso em batalha. Os homens viram que um grande urso ia à frente do rei Hrolf. Mantendo-se sempre perto do rei, ele matou mais homens com suas patas dianteiras do que quaisquer dos 5 campeões do rei. Lâminas e armas ricochetearam nele, e ele derrubou homens e cavalos das forças do rei. Tudo que veio em seu caminho ele esmagou, levando a morte de seus dentes, de modo que o pânico e o terror varreram o exército do rei Hjorvard. No capítulo 2 da saga de Gretz, então o rei ordenou que seus berserks avançassem. Eles eram chamados de peles de lobo, mas o ferro não poderia mordê-los. E agora, analisando na forma científica, vamos analisar como eles entravam nesse estado. Não sei se vocês já sabem, mas os vikings eram conhecidos por usar cogumelos. E os berserkers faziam muito disso daí nos seus rituais, utilizando cerveja ou hidromel misturado com cogumelos. Não se sabe especificamente o que eles utilizavam, mas os condimentos mais aceitos que era utilizado era o cogumelo amanita e a erva meimendro. A Amanita muscaria já foi confirmada que era usada pelos vikings e outros povos escandinavos como um condimento para um êxtase xamânico. Inclusive, na Idade Média, ela já foi proibida, pois ela era usada junto à cerveja e deixava as pessoas muito loucas. E seus sintomas variavam entre ser alucinógeno, psicoativo, dar um descontrole da força, visão com cores distorcidas e também poderia causar náuseas, vômitos, vermelhidão, tontura, tremores, pupilas dilatadas e sono. Já o meimendro também já tem registros que foi encontrado na bolsa de uma xamã. Ele foi usado muito como condimento também para cerveja. Além dos efeitos alucinógenos, ele também é uma erva medicinal muito potente, podendo ser usada como anestesia, para doenças respiratórias, para insônia e também como analgésico. Ele poderia trazer também, infelizmente, visões turvas, perda na coordenação motora, aumento ou diminuição da pressão, entre outros problemas. Os berserkers também eram conhecidos por serem inscritos do canal Conversa de Taverna. Seja você um inscrito também. Mas e como funcionava ele na forma pagã? Os berserkers tinham o culto a deus Odin, a qual o deus Odin era um deus da guerra, um deus metamorfo também. Um dos poucos deuses metamorfo, dividindo o posto com Loki. Com essas poucas informações já conseguimos entender um pouco então de o porquê os berserkers se ligavam tanto a esse deus. A guerra era o que motivava muitas vezes ele, e esse instinto animal, que eu acredito até ser um pouco mais dos deuses Vanir, fazia ele se conectar com o seu instinto animal. Antes das lutas, os berserkers faziam rituais, a qual eles iriam cantar, a qual eles iriam dançar em volta da fogueira, tomar sua medicina, a qual fazia eles se conectarem com o seu lado animal, o seu lado mais poderoso. A gente pode até lembrar um pouco do Asterix e Obelix, que eles também tinham uma formulazinha, né? Para os vikings existia um estado de espírito chamado Hamar, que seria uma ramificação do teu espírito a qual tu te conecta com um outro espírito, a qual tu teria uma segunda pele, uma segunda energia que pode compartilhar contigo, podendo ser algum espírito animal ou então alguma outra entidade do plano dos deuses, espírito da morte, uma vidente, uma volva desencarnada, um morto desencarnado, muito parecido também com o que podemos chamar de incorporação, que tem em algumas religiões africanas. Além disso, quando essas pessoas tinham uma conexão com algum espírito desses, as lendas épicas vão simplesmente dizer que esses homens estavam se transformando em ursos ou em lobos. Mas compreendendo um pouco mais o ritual e a compreensão de Hamar, podemos ver que essas pessoas interpretavam, elas incorporavam a ideia, elas mentalizavam que realmente estavam com um espírito, elas realmente estavam na forma de um lobo. Então interpretar um lobo, interpretar um urso, rugir e bufar como um, realmente trazia essa imponência, e aqueles que conheciam o ritual simplesmente olhavam e identificavam que ali não era mais um homem, e sim um espírito, um animal. Naquele momento, o berserker deixava de existir, e
e sim dava força a um urso. Conexões animais a gente pode ver em várias tribos também, desde o alto do Himalaia até mesmo nossos indígenas aqui no Brasil. Eles realmente acreditavam ter essa força, realmente acreditavam ter essa magia e, de fato, como podemos dizer que não? Pois até hoje eles são lembrados. 1000 anos depois, na verdade eles eram representados antes da era pré-cristã e mesmo assim a lenda deles permaneceu. Então, como não dizer que era uma magia? Como não dizer que esses homens que viviam na floresta realmente não tinham uma conexão com os deuses? Enfim, eles fizeram feitos grandiosos, eles nos deram ótimas classes de RPG e até hoje nos encantamos em ouvir suas histórias. A filosofia de vida deles os faziam ser párias na sociedade por conta de alguns terem surtos psicóticos e de violência, além de que eles preferiam viver isolados e reflexivos nas florestas, cultivando muito mais a caça do que a agricultura. Suas ânsias por batalhas eram um clímax em suas vidas, no qual eles poderiam se entregar de corpo e alma, pois se morressem, morreriam bem, sabiam que poderiam entrar em Valhalla. E por isso eram tão excepcionais em suas atuações, pois entregavam tudo o que tinha. Creio que até podemos levar esse pequeno ensinamento para a nossa vida. Que entreguemos mais em nosso trabalho, que façamos o nosso máximo em nossos estudos e em nossos objetivos, que sejamos mais berserkers, pois se cairmos, seremos lembrados pelo nosso empenho, poderemos falar que lutamos, que demos o nosso melhor e teremos a experiência para não errarmos novamente. E se sairmos vitoriosos, meus guerreiros e guerreiras, então teremos mostrado a todos e a nós mesmos que viemos para conquistar. Eu sou Fafnir e para mais curiosidades, paganismo e medieval fantástico, inscreva-se no canal. Esse foi o Conversa de Taverna e eu deixo com vocês um salve dos deuses.